Olá, alunos! Nessa aula eu vou falar sobre algumas curiosidades para nos fazer pensar aí sobre o nosso campo energético. Quando nós saímos um pouquinho da perspectiva do corpo energético, nós podemos pensar em renovação celular. É comprovado que a cada cerca de 4 anos, todo o nosso sistema é renovado. Cerca de 98% do nosso sistema celular é completamente renovado. Sendo que as células do cérebro e do coração são as que mais tempo demoram para serem renovadas, e as células do estômago, elas são totalmente renovadas a cada cerca de 2 semanas. Vejam que interessante. Quando eu compreendo, esse dado, fica a pergunta: e como é que as doenças perduram por anos? Por que as doenças voltam a se manifestar uma vez que todo o meu sistema ele foi renovado? Então, uma das possibilidades seria justamente por conta dessa existência do campo energético. Por exemplo, se eu tive um distúrbio no meu estômago, certo? E eu continuo com esse distúrbio depois de 2 semanas, sabendo que todas as células foram trocadas, ou seja, se eu tenho células novinhas, o que se imagina é que não deveria mais ter a mesma doença. Mas eu manifesto a mesma doença porque no meu campo energético existe uma informação que mantém, então, esse padrão no novo sistema que está sendo construído. Então, é muito interessante pensar nessa perspectiva, né? Se todo o sistema se renova, por que não aparece, então, a cura, digamos assim, né? A cura daquele órgão, a cura daquele sistema. Justamente porque no meu campo energético ainda existe uma informação que valida, digamos assim, a persistência daquela doença mesmo com a troca, com a renovação celular. Então é um ponto interessante a se pensar. Um outro ponto interessante refere-se ao campo etérico, no sentido de que algumas pessoas já me escreveram, alguns alunos perguntando assim: tá, e se eu tiro um órgão, retiro um órgão, como fica isso, Por exemplo, quando a pessoa trabalha com algum tipo de aplicação em meridiano, no nosso caso nós temos o curso de DOIN, que é uma automassagem terapêutica. Mas algumas pessoas trabalham com acupuntura, por exemplo, que usa os meridianos. Nós temos o EFT, que são batidinhas também nos meridianos, enfim. Então, por exemplo, se a pessoa vai fazer um movimento de DOIN, pressionar um ponto numa região que pertenceria então a um órgão que foi retirado, como faz nesse caso? No nosso corpo etérico, que ele seria como se fosse exatamente o nosso molde humano, porém duplicado, nesse corpo etérico estão os meridianos. E esse corpo etérico, ele permanece o mesmo quando eu retiro um órgão. Então, a nível energético, eu continuo tendo aquele mesmo órgão, mesmo se ele for retirado, mesmo se ele não existir mais. Isso pode ser um dos motivos pelos quais algumas pessoas sentem, um órgão mesmo depois que ele foi retirado, porque no seu campo energético ele continua existindo. Ele não irá manifestar a mesma doença porque não existe mais o mesmo órgão ali. Pode acontecer de manifestar uma doença em algum órgão próximo àquela região energética, se o padrão mental e emocional da pessoa que originou aquele problema não foi resolvido, não foi modificado, certo? Então esse é um outro aspecto assim bastante interessante de analisar em relação à força aí do campo energético na nossa vida. E é muito interessante também as explicações que contém no livro O Código Básico do Universo. É um livro maravilhoso, porém um pouco mais profundo, um pouco mais científico, onde se apresentam vários experimentos, especialmente em relação à resposta celular, a esse campo energético. E um dos grandes desafios, dos cientistas é compreender como é que pode, se nós temos essa renovação completa celular, como que nós voltamos a ser exatamente como nós somos, Talvez com o passar do tempo, apresentando marcas da idade, mas sempre crescemos, digamos assim, na mesma proporção, Porque se eu estou trocando as células, poderia ser que a cada troca eu viesse com características diferentes. E o que me mantém com as mesmas características? Então esse é um grande desafio da ciência,
compreender essa perfeição que existe no universo, de que tudo segue perfeitamente um molde, um modelo único, pessoal e pré-determinado. E finalmente, para concluir essa aula, eu quero falar sobre a assinatura energética, né? A assinatura energética seria o padrão energético que é único e especial de cada pessoa. Todos nós temos uma assinatura energética, um padrão energético único e pessoal. Quando eu entro em desequilíbrio, essa assinatura energética ela fica também em desequilíbrio. Existem até pessoas que chegam a mudar a assinatura energética se elas vivem realmente assim, num estado muito diferente daquele que nasceram para ser, né? Então, quando nós trazemos as terapias holísticas, nós estamos ajudando então a restaurar essa assinatura energética, a fazer com que a pessoa volte ao seu estado de integridade, né? Aquele que promove o seu bem-estar, promove a sua realização pessoal, a sua alegria, a sua leveza na vida, né? Uma vez que estamos equilibrados, naturalmente aí tendemos a ter esse sentimento aí de satisfação e realização. Eu volto então com a próxima aula. Até mais!